nós temos a intuição, né? Estamos incluindo um processo que já passou pelas décadas, continuamos como uma equipe integrada e agora nós precisamos chegar à supervisão pedagógica por várias razões. Processo de alfabetização, toda a proposta curricular, todo o CBA, enfim, toda a pauta desse encontro, nós temos muita esperança de que vai produzir uma série de conhecimentos, uma clareza maior de como vamos nos conduzir para que, a partir desse ano de 90, a gente possa consolidar todos aqueles princípios que nós já temos discutido. Eu espero que, durante o desenvolvimento do trabalho, nós tenhamos aqui, tenho certeza que isso pode ocorrer, que nós possamos desenvolver em melhor condição do que nós temos tido até então, a nossa proposta em cima da alfabetização. Pela pauta que vocês já receberam, nós já vimos que todo o empenho desse polo está bem traduzido aí, e desse empenho nós esperamos que todos os conteúdos nos levem a melhores caminhos. Então, desejo a todos um bom seminário e estamos muito confiantes de que dessa atividade a gente tenha uma proposta mais clara para este semestre e para a continuidade em novembro. Esperamos muito desse encontro, tá? Bem, eu, em nome da Faculdade de Educação, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês aqui à faculdade e dizer que realmente é sempre uma alegria muito grande a gente participar junto com a Secretaria de Educação das promoções que venham a contribuir para a melhoria do ensino, especialmente do ensino fundamental. Quer dizer, esse é um dos nossos compromissos da Faculdade de Educação. E realmente, eu acho que é muito bom a gente estar ao lado da Secretaria do patrocínio desse evento. Bem, nós gostaríamos de dizer também que, em especial, a questão da alfabetização é para nós de suma importância. Realmente, então, a vinda de vocês aqui, a faculdade tem dois sentidos para nós. Um é de recebê-las aqui na faculdade, e o outro também que isso nos vai ensejar também um contato com vocês que trabalham com a questão da alfabetização, que é para nós um tema ou uma linha de pesquisa extremamente importante. Tão importante que nós estamos, nesse momento, empenhados em fazer com que essa linha de pesquisa se transforme em um verdadeiro centro de estudos, centro de pesquisas sobre a questão da alfabetização. Isso eu acho que a UFMG tem uma posição, assim, importante no panorama nacional, porque, por exemplo, há muito tempo a gente vem realizando pesquisas sobre essa questão. Nós temos, no momento, um banco de dados sobre a questão da alfabetização, que vocês podem consultar, se quiserem. A professora Magda acabou de fazer um estudo da arte, da pesquisa, dos estudos sobre a alfabetização no Brasil, e nós temos aqui na faculdade todos os documentos, todas as pesquisas relativas a esse tema. Então, estamos querendo compartilhar com outros centros de estudo, com outros grupos, com as pessoas que estejam lidando com essa questão, esse trabalho, que foi um trabalho extremamente difícil, porque, na verdade, coletar material e pesquisas no Brasil não é muito fácil, Então, realmente, foi um trabalho demorado e que está chegando ao seu ponto de conclusão agora, com todos os dados em computador, e a gente, então, quer se preparar para colocar e informatizar, então, esse banco de dados e colocar à disposição de todas as pessoas em qualquer ponto do país. Então, realmente, nós avançamos um pouco em relação a essas questões e queremos, então, compartilhá-las com outras pessoas.
Mas eu acho que também é extremamente importante para nós verificar o que tem sido feito, o que está sendo feito nesse momento nas escolas em Minas Gerais. Então, realmente, eu acho que não são vocês que vão aprender também com alguns dos nossos professores, também são poucos que participam dessa programação. Somos nós também que vamos aprender com vocês. Quer dizer, eu acho que essa aprendizagem é recíproca. E por isso é que nós acolhemos vocês com essa dupla alegria, né? De uma colaboração recíproca. E realmente eu quero dizer mais uma vez que a Faculdade de Educação está às ordens de vocês, não só para esse momento, mas para qualquer outro momento em que vocês precisarem de nós, do nosso modesto trabalho. E eu gostaria de agradecer, né, a Secretaria por ter confiado na gente, né, e realizar esse encontro aqui na faculdade. E muito obrigada a todos. Eu vou dizer a vocês que não vou estar com vocês nessa manhã, todo o tempo, porque eu tenho que participar de uma reunião do Conselho Universitário e essas coisas, né, nos obrigam e nos impedem de estar presente todo o tempo. Então, muito obrigada a todos. Bom, antes de nós começarmos nessas atividades propriamente ditas da parte da manhã, eu gostaria que vocês olhassem a pasta que vocês receberam, tá? Para a gente poder acertar essas informações todas. Não sei se a pasta de vocês está na mesma altura que a minha. Vocês estão recebendo aí a pauta do encontro como um todo. Tá? Nós gostaríamos, para poder ter melhores encadeamentos dos trabalhos, que a gente tivesse o máximo cuidado de seguir realmente os horários, tá? Isso é importante porque evita entradas e saídas no decorrer do trabalho. A gente gostaria muito que todas as pessoas que vieram para esse seminário, que elas se comprometessem o tempo todo em estar participando ativamente e concretamente de todos os trabalhos, de todos os momentos, tá? Não existe aquele momento que é mais importante, aquele momento que é menos importante. Tá? Viver o processo como um todo, é isso que é importante. Porque às vezes pessoal não vão ouvir uma pessoa falar, aí não me interessa a outra falar, não me interessa o trabalho do grupo. Mas eu acho que o trabalho coletivo, ele ganha na medida que nós vivenciamos junto com todo mundo o processo. Né? E viver o processo é participar dos momentos altos desse processo, né? E assumir também conjuntamente os momentos de baixa do processo. Tá? É isso que enriquece a participação. Então eu gostaria muito mesmo que a gente tivesse atenção à pauta para evitar atrasos, né? Para a gente poder ter condição de seguir os trabalhos. Tá? O café deve ser servido aqui mesmo, entende? Não sei se aí tem um mapa da faculdade, tem banheiro nesse corredor aqui, tá? E banheiro também no corredor da esquerda, indo sempre para lá. Não é isso, sim, estou certo, né? Indo para lá, tá? E nesse corredor aqui também, tá? Bom, vocês recebem também aí um mapa de como chegar à universidade, tá? Bom, esse mapa aí é também complicado, né? Do campus, né? É o campus como um todo e como chegar à faculdade. Mas o melhor mesmo quem está de ônibus é pegar o 05, né? Tem um circular que para aqui na porta. Não há necessidade de descer lá embaixo. É o circular 5B, né? Os pontos de parada são sempre os mesmos, tá? Depois vocês estão recebendo também uma informação sobre a linha de ônibus, né? Os horários da linha de ônibus e é o B, né? Está confirmado. Circular B. Transporte e alimentação. Está vendo o da alimentação. Né? O da alimentação que tem as seguintes opções. Aqui na cantina mesmo, tá, tem um pequeno serviço. Não é um almoço, não, mas é um pequeno serviço. E tem o setorial, tá, que é o restaurante lá em cima.
tá? Pelo mapa vocês tentam localizar. Tá? É o restaurante onde os estudantes almoçam. Depois tem no segundo andar da reitoria, também tem um almoço. Tem inclusive um ônibus circular interno. E na cantina da FAI, está escrito aí, salada com bife. Quem for almoçar aqui na cantina da FAI, tá? É bom confirmar antes. Até 10 horas. Tá na hora do intervalo para café, é bom a gente dar uma confirmada nisso. A gente vai passar uma lista. Tá? Depois, fora do campo, vocês têm aí uma série de opções. Tá? De restaurantes, churrascaria, tudo aqui perto. Tá? Circulando aqui. Depois uma informação sobre diversões e compras. Tá? Para quem quiser à noite, né? À noite de folga. Tá? Tem compras e diversões. E os telefones. Tá? Bom, tem uma gentileza da faculdade, que é a revista da faculdade, que estamos recebendo de presente, tá? Com uma gentileza da própria faculdade. E um bloco no papo, um lápis. É isso que está dentro da pasta. Se alguém quiser alguma informação que não esteja contida, dentro dessas que estão aí, tá? Pode procurar ou a mim, ou alguma das meninas que estão coordenando o trabalho, ou a própria Cecília, tá? Que está sempre aqui com a gente, tá? Na sala 410. Né? Cláudia também na sala 410. Tá? Qualquer outra informação que vocês precisam. Queria colocar também para vocês que as questões administrativas de apoio ao desenvolvimento desse seminário, nós temos aqui a Dora, né? Nós temos a Laura e temos toda a equipe pedagógica também, mas em princípio as medidas administrativas que nós poderíamos esclarecer, oportunamente nós vamos discutir. Questão da bolsa de estudo, todas essas questões nós queremos discutir com vocês para que seja suporte, né, para as despesas que vocês farão aqui. Estamos tempo integral, talvez a gente não fique aqui o tempo integral, mas Terezinha e eu estamos na diretoria de primeiro grau o tempo todo, e se for o caso, o telefone também pode ficar à disposição para que vocês sejam, acho que ele está aí na diretoria, né? Para que vocês sejam bem atendidas o tempo todo, para que com tranquilidade vocês possam desfrutar de todo o trabalho nessas 40 horas, tá? Estamos à disposição lá o tempo integral. Uma outra informação também, amanhã, tá? Nós vamos pagar, né? Entregar um dinheiro para todos os participantes, tá? Porque eles passam por uma questão burocrática de banco, né? E nós deixamos tudo preparado para sexta-feira, tá? Mas como hoje é segunda e tem uma questão de banco entre sexta para segunda, né? Por causa do sábado e domingo, mas amanhã, tá? Todos vão receber um cheque, tá? Da ajuda de bolsa. A Luzia, a nossa assessora pedagógica, e como tal, a ela é permitido fazer uma pequena confusão. Então nós preferimos, para facilitar, ela falou, ela soube sair, para facilitar o trabalho, nós preferimos discutir com a Superintendência de Finanças e nós preferimos não dar trabalho a vocês em relação ao cheque. Nós preferimos, hoje mesmo, a faculdade vai pagar em cheque, né? Mas a bolsa de estudo de vocês é pela diretoria de primeiro grau e nós preferimos o pessoal da capital. Então nós preferimos que ao pessoal da capital a gente já colocasse em dinheiro mesmo, e isso é que vai nos tomar um pouquinho de tempo hoje à tarde, para que ninguém precise de ficar, né, preocupado com desconto em banco, porque não há nem tempo para isso. Então uma parte do pessoal, nós estamos tentando facilitar ao máximo para que as pessoas fiquem com o tempo integral voltar para o trabalho aqui, tá? Agora, o pessoal do interior que vai receber pela universidade vai receber em cheque, tá? Por uma questão burocrática da própria universidade. Então, a gente está pensando se que vocês recebam em cheque,
tá? Tem que assinar, né, a folha, o recibo, e se uma pessoa depois pode ir à cidade tentar descontar o cheque para todo mundo. Nós estamos pensando, ver como é que a gente resolve isso, tá? Ou se não, cada pessoa quiser depositar em própria conta, como achar melhor, tá? A gente tenta resolver isso da melhor maneira possível, tá? Bom, nós vamos começar, eu estou conversando isso hoje, mas está de férias, vou explicar por quê. Está de férias um mês que a gente não se encontra, então já chegou direto aqui, mas elas vão se informando ali pelos acontecimentos. Bom, então vamos começar propriamente dito, eu que começo, né? Pela pauta sou eu que começo. Eu tinha pedido reto projetor, já está aí? Ah, tá. Aonde que ele fica? Daniel, quer falar assim? Assim pode, né? Não. Você pode vir? Realmente as questões técnicas, né? Gente, o que eu tenho para colocar para vocês, tá, é uma discussão sobre a função social e política da escola. Sempre que a gente vai falar sobre isso, né, sobre qual que é a função social e política da escola, a gente corre dois riscos, a meu ver. Tá? Ou corremos o risco de cair na abstração, né, na subjetividade extrema do que é essa função social e política, tá? Ou corremos o risco de colocar, entende, essa função fora do trabalho que nós estamos exercendo. Então a tentativa que eu vou fazer hoje, tá, é de discutir a função social e política da escola de uma maneira um pouco mais objetiva e um pouco mais concreta. Inclusive fazendo o esforço da gente se colocar dentro desse processo. Tá? Como é que eu, enquanto profissional dessa escola, entende, como é que eu estou configurando, entende, no cotidiano, no fazer de cada dia, como que a gente está construindo essa função social e política da escola. Tá? Como a gente está construindo. Por que eu estou falando construindo? Porque a função social e política da escola não é uma coisa que já exista a priori. Tá? Que ela existe e que nós vamos chegar lá. Tá? Então é nesse sentido que nós corremos o risco de falar isso de uma maneira abstrata. Tá? A função social e política está lá, entende? E nós vamos, de certa maneira, chegar a ela. E eu estou colocando de uma outra forma hoje. Tá? A função social e política da escola é uma coisa que nós construímos no decorrer do processo pedagógico. Todas aquelas atividades que são desenvolvidas, entende, no sistema educacional como um todo, fazem parte da construção
dessa função social e política da escola. Então, desde a organização da escola, tá? A estruturação da escola, a distribuição dos objetos dentro da própria escola, tá? A localização física da escola, a organização do horário de funcionamento da escola, tá? A proposta de disciplina da escola. Quer dizer, a aula que o professor prepara, a aula que o professor está dando, tudo isso faz parte, entende, da construção disso que eu estou chamando de função social e política da escola. Tá? Então é isso que é extremamente importante. Esse está funcionando. Bom, então nós vamos querer, tá? Primeiro, eu não gostaria que essa fala, entende, fosse o tempo todo eu falando o tempo todo, mas que houvesse uma fala onde a gente pudesse debater essas questões, tá? Eu vou começar apresentando para vocês alguns dados, tá? Que são dados oficiais sobre a realidade do sistema educacional como um todo. Preciosa. Tá claro, mas eu não posso pôr na mão mesmo. Bom, nós temos aqui, tá, os dados do PNAD, né, que são dados oficiais, né, que é o planejamento, dados, esqueci, negócio de domicílio, coleta de dados domiciliar. Não, é pesquisa nacional. Pesquisa nacional Amostra já por domicílio. Exato, amostra por domicílio, né, eu nunca sei esse nome direito. Tá? Em 1985, tá? Então, sobre a realidade do ensino de primeiro grau, existem no Brasil um total de 24.251.162 crianças na faixa etária de escolarização. Quer dizer, isso dado de 85, né? Porque nós sempre trabalhamos com os dados um pouco atrasados, né? Nós não teríamos o dado de 88, tá? A taxa de escolarização no Brasil é de 81,5%. Tá? É interessante prestar atenção nesse dado. 81,5%. Mas nós temos 4 milhões de crianças que estão fora da escola. Quer dizer, esses 4 milhões aqui, eles não estão nem computados nas taxas de evasão e repetência. Tá? Porque eles estão fora da escolarização. Eles não chegam a entrar em escola. Então, quando a gente pensa, né, que de 24 milhões, 4 milhões estão fora da escola, e pensamos que no Brasil existe na Constituição a obrigatoriedade do ensino fundamental, tá, do ensino de primeiro grau, a gente pergunta, qual é a prioridade do processo educacional neste país, neste momento que nós estamos vivendo? Se é obrigatório, né, pela Constituição, nós temos ainda 4 milhões fora da escola. Bom, o número de alunos matriculados em 1985 é da ordem de 22.598.254. A rede estadual, né, estadual aqui, entende? Não está no sentido de só o Estado. A rede pública de ensino atende 57% deste efetivo. Tá? A estimativa para 88, a matrícula em 88, é de 26.821.134. Podemos fazer a seguinte leitura desse dado. Tá? A rede pública atende 57% do efetivo, efetivo matriculado. Podemos fazer duas leituras, tá? Uma leitura que é o seguinte, que a rede pública atende uma grande maioria do ensino, dos alunos matriculados da escola de primeiro grau. No Brasil, né, já atende 57%, tá? O resto é atendido pela rede particular. Mas
Quando nós voltamos de novo na Constituição do país, e colocamos o seguinte: o ensino fundamental, ele é obrigatório para todos os brasileiros. Se ele é obrigatório, ele tem que ser também gratuito, né? O ensino público gratuito para todas as crianças. De repente nós voltamos na realidade e vemos que aí eu falo, só existe um atendimento público de 57%. Agora, quem está usufruindo deste ensino público? Então existe uma maioria, uma grande parcela de crianças que não chegam na escola, tá, nos 4 milhões, porque não existe escola, tá? E outro, porque esse atendimento ainda não cobre toda a demanda escolar. Tá? Então há uma questão séria aqui, né? Há uma necessidade de uma decisão política. Se o ensino é público, gratuito, então nós teríamos que ter aqui 100% e não apenas 57%. Tá? É uma questão para a gente poder discutir. Bom, nós temos como funções docentes, tá? Em 1985, 1.040.553 funções docentes no ensino de primeiro grau como um todo, não é só no ensino fundamental não, tá? Então isso que vem explicar também, para atender 24 milhões, você tem apenas 1 milhão de professores, tá? Isso que vem explicar, né, de certa forma, entende? As salas de aula cheias de alunos, tá? Porque você também não tem o docente, né? Se nós cairmos ainda para as regiões mais periféricas do Brasil, esse dado se altera substancialmente, né? Eu só peguei os dados globais, né? Eu tenho esses dados por estado e por região. Ainda, dessas funções aqui, 14,4% não possuem a habilitação mínima para lecionar no ensino de primeiro grau. Tá? O que é a habilitação mínima para lecionar no ensino de primeiro grau? Que ele tenha, no mínimo, o grau acima concluído. Ele teria que ter, no mínimo, o segundo grau completo para lecionar no primeiro grau, né? Então nós temos 14,4% não possuem a habilitação mínima para lecionar no primeiro grau. Tá? Quando nós trabalhamos esses dados aqui a nível do Nordeste, tá, nas regiões mais periféricas, eu fiz questão de colocar 34% dos professores no Nordeste brasileiro não possuem o segundo grau. Tá? Então, quando nós falamos de função social e política da escola, entende? A questão não se passa apenas naquilo que acontece dentro da sala de aula do professor, mas você tem toda uma rede, todo um sistema de ensino, tá, que vai interferir de forma direta ou de forma indireta nessa construção da função social e política da escola. Bom, quando a gente analisa o ensino de primeiro grau, tá? Analisando o ensino de primeiro grau, nós temos aqui as taxas de repetência e as taxas de evasão imediata. Na primeira série, nós temos uma taxa de repetência de 24,48% e uma taxa de evasão imediata de 14,1%, tá? Na entrada da primeira série. Na segunda série, a taxa de repetência é 19,29% e a taxa de evasão de 9,57%. Essa taxa tende a aumentar de novo na quinta série, que nós temos 23,25% de repetência e temos um total de 17,52% como evasão imediata, né? É o que nós chamamos dos picos do primeiro grau como um todo. A grande evasão se dá, a evasão e repetência, em números absolutos, né, com maior quantitativo, ela se dá na primeira série, quer dizer, quando a criança entra para a escola, tá? E ela vai acontecer de novo na quinta série, tá? Quer dizer, isso aqui é extremamente sério, entende? Pelo seguinte, a criança vem de um determinado meio e ela se choca com o próprio meio, com o próprio mundo da escola.
né? Acho que é isso que nós temos que discutir um pouquinho. Por que que existe essa taxa? Então, a gente costuma dizer que não há essa evasão imediata, né? O que nós temos, entende, é uma exclusão do aluno da escola, né? E a gente tem que perguntar o seguinte: quem são os alunos que estão sendo excluídos da escola? Quem são esses? Né? Quem é o aluno que não consegue, entende, vencer nem o primeiro ano da escola? Bom, ainda sobre o ensino de primeiro grau, nós temos uma distorção idade-série de 90% dos alunos. 90% dos alunos que estão matriculados nas escolas de primeiro grau do Brasil têm distorção idade-série. Quer dizer, ele não consegue entrar na escola com 7 anos e terminar o primeiro grau na faixa de 14 anos. Tá? Eles só conseguem fazer isso de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, em cada série. É muito comum, já virou até assim uma coisa natural, né? Isso que me preocupa muito, entende? Você encontrar alunos fazendo quinta série, desde com 18, 19 anos, e a gente pensar que isso é normal, que isso está certo. Tá? É comum a gente encontrar alunos matriculados na primeira, na segunda série, com 13, 14 anos, e a gente considerar que isso é normal. Tá? Porque isso já faz tanta parte do cotidiano da escola, entende? A distorção idade-série, que nós consideramos que isso é perfeitamente normal. Nós convivemos com isso como se isso fosse a coisa mais normal que existe. Tá? Então, acho que quando nós falamos de função social e política da escola, nós temos que nos perguntar o que nós consideramos como normalidade do processo educativo. Bom, quando nós vamos para o ensino de segundo grau, tá? Na faixa etária, né, que seria a faixa etária de 15 a 19 anos, o Brasil apresenta uma clientela em 1985 de 13.869.631 candidatos. Estão matriculados no Brasil em 85 no ensino de segundo grau, tá? 2.086.823 alunos. Tá? A taxa de escolarização do segundo grau é de 15% no Brasil. E 85% não cursam o segundo grau. Tá? Então, olha para vocês verem como é que o quadro se altera. Quando eu falei, aquela taxa, né, na primeira tabela, aquela taxa de 81% de atendimento escolar, a gente pergunta, o que é esse 81% de atendimento? Se nós temos no primeiro grau, 90% dos alunos com distorção idade-série. O que é isso? Qual a leitura que eu faço desse dado? Tá? E por que 85% da população brasileira não tem acesso ao ensino de segundo grau? Tá? De 13 milhões de alunos candidatos ao segundo grau, nós temos apenas 15%. A taxa de repetência daqueles que chegaram a matricular no segundo grau, a taxa de repetência na primeira série é de 207.917. Quer dizer, dos 2 milhões que entram, 200 mil, a priori, já se coloca fora da escola. Quando nós trabalhamos a questão da taxa de evasão, tá, e a distorção idade-série no segundo grau, na primeira série, a evasão é de 25%, e a distorção idade-série, tá, você chama atenção para a distorção idade-série, ela é de 83% na primeira série, 82% na segunda, 79% na terceira série e 82% na terceira série do segundo grau. Tá, os nossos alunos não conseguem, tá, ter uma escolarização normal. Tá? Eles só ficam 3 anos numa série, 3 anos na outra série, e isso já virou, volto de novo a falar, né? A normalidade do nosso sistema. Encaramos isso como sendo perfeitamente normal. Nós convivemos com isso numa boa. Quando nós chegamos, então, ao ensino superior, tá? A graduação, tá vendo? Fica até pequenininha, né? É bom de lidar com isso, né? Não tem problema. Os alunos matriculados do curso superior, quer dizer, curso de graduação, todos os cursos de graduação, viu, gente? Todos.
medicina, história, ciências sociais, ciências exatas, tá? Direito, tudo que tem direito que chama graduação, tá? Em 87, o número de alunos matriculados era de 1.470.559. O que significa, no Brasil, 10 alunos por 1.000 habitantes chegam a fazer graduação. 10 alunos em 1.000 habitantes fazem graduação no Brasil. Tá? 60% do atendimento é de estabelecimentos privados. Tá? São as escolas particulares, né? As fundações, tá? E as escolas particulares. Concluem 228.074 alunos. Tá? Do 1 milhão que entra, 228.000 apenas conclui a graduação no Brasil. Quando nós chegamos no curso de pós-graduação, tá? Em 86, cursavam mestrado no Brasil 31.719 alunos. Doutorado, 7.759. Em 86, o número de titulados, 3.614. Doutorado, 743. Tá? Quer dizer, isso é o que nós chamamos da pirâmide educacional, né? O afunilamento total. Então, se nós pegamos, né, na primeira tabela, 24 milhões de crianças candidatas à primeira série do primeiro grau. Nós chegamos aqui na ponta da pirâmide com 743. Isso em números absolutos. Né? Os outros milhões se perderam dentro do processo. Tá? Quer dizer, de 24 milhões, você tem 2 milhões que cursam o segundo grau. Né? 22 milhões ficam fora. Tá? Né? Desses 24 milhões, você tem 200 e tantos mil, né, que terminam a graduação. Tá? Então isso é bastante sério, entende? É bastante séria, entendeu? A situação do sistema educacional como um todo no Brasil, tá? Então, aí que vem o seguinte, Luci, em que eu tenho com isso? Tá? O que eu tenho com isso? O que nós temos com isso? Né? Aonde que nós nos colocamos dentro desse processo? Em que lugar nós estamos? Tá? Eu, enquanto profissional, entende? Numa escola, lá na sala de aula, ou enquanto profissional da educação, nos órgãos burocráticos, nós temos que nos perguntar como alterar estes dados. Tá? E aqui então vem as seguintes questões. Lucia, mas acontece que a educação não é prioridade no Brasil. Isso é um problema do governo. Né? E aí a gente passa a bola para frente. Não temos nada com isso. Né? Aí isso é um problema social. Sim, concordo que a questão é política. Tá? Eu concordo que a questão de uma decisão política em instâncias maiores também. Eu concordo que o problema é social. Mas eu pergunto, quem é o social? O social é alguma coisa que eu penso e trago para cá? Tá? Ou o social são as relações que nós estabelecemos no contexto da sociedade? Né? Eu concordo que o problema é político. Tá? Concordo plenamente. Mas eu pergunto, o político é alguma coisa que vem de lá, né, como maná que cai do céu, entende? Ou o político é alguma coisa que se constrói nas decisões cotidianas que nós tomamos? Quer dizer, essas questões aqui vão explicar, entende? Por que nós temos no Brasil esses dados que nós apresentamos. Entende? À medida que a gente conseguir responder a essas questões. E ainda coloca o seguinte, né? Quem são os alunos que aumentam a todo ano? Você tem 40 anos, no mínimo, tá? Que essas taxas não se alteram no Brasil. Tem 40 anos que não se alteram. Né? Agora eu pergunto, quem são os alunos que cotidianamente estão, tá, aumentando essa taxa? Quem são os alunos que mais repetem na escola? Gostaria que alguém respondesse isso para mim. Né? Sem preocupar com uma questão mais elaborada. Né? Os alunos que vão tomar bomba na escola, na cabeça de vocês vem qual tipo de aluno, qual o perfil desse aluno?
Vem aqui no microfone, você pode. Nós não usa o outro. Eu acho que o aluno carente que não tem nada em casa, na minha escola a situação é essa, aquele que não tem nada em casa, aquele que às vezes tem pais separados, que a mãe precisa trabalhar fora, e ele fica na rua, é um menino de rua. Sim. É o que falta mais na escola. Concordo. Tá? Alguém gostaria de colocar isso? Mais alguma coisa sobre isso? Você? Segundo grau, Aham. os alunos, eles têm necessidade de ir para o trabalho, né? O pai não tem condição, então ele tem que ir, interromper. A gente vive muito isso na escola, eles trabalham, vão até no meio do ano, quando chega no meio do ano, eles falam assim, estou cansado, não aguento. Eles levantam esse problema da gente. E as firmas também não colaboram, né? Às vezes largam o serviço 18 horas para pegar no centro para estudar um bairro da periferia às 19 horas. Eles reclamam muito isso. Isso é a questão do aluno trabalhador, né? É sério isso aí. Irmãzinho, quer colocar? Eu coloco o seguinte, isso aí é um fato que você disse, o que nós temos com isso? É um negócio muito sério. Então eu fui visualizando aqui o rostinho daquelas crianças com quem eu convivo no dia a dia. E aí a questão é bem mais séria de fazer a cabeça, inclusive, dos pais. Que o menino começa a faltar, eu concordo com a Consolação, quando diz aquele menino mais carente, que aí a gente vai visualizando aqueles que já são a clientela da nossa escola, aqueles já são os constantes, que evadem, que somem, e exatamente esses meninos carentes, meninos que passam fome, meninos com um QI, não sei, talvez mais baixo, diante da expectativa e do programa que nós apresentamos, da exigência que nós temos na escola. Então, os pais, fazer a cabeça, inclusive dos pais, no sentido, evitar a repetência. Que eu tenho um caso de crianças que começam a faltar. Eu chamo, vou em casa e tudo, minha senhora, manda seu filho para a escola, o menino tem condição de passar de ano? É um menino que vai passar? Ai, não tem problema não, ele é muito novo e ainda pode passar de ano. Mas, minha gente, mas exatamente, o menino pobre, o menino carente, que daqui a pouco vai entrar na questão do trabalho, na vida do trabalho, é que é aquele que, na minha cabeça, precisava de passar de ano, de se habilitar mais cedo para ele ter uma condição mínima de trabalho. E os pais já têm aquela expectativa, não tem importância não, ele está muito novo para levar bomba. Quer dizer, a nossa cabeça está em desacordo com a cabeça dos pais dos nossos alunos. Mas é porque eu acho que eu gostaria só de entrar na questão da irmãzinha. Não, só pode continuar falando. Aquilo que eu estava chamando a atenção tem de dar normalidade do processo. A distorção da idade séria, ela é considerada como normal. Confirmando, né? Isso que você eu estou confirmando isso para você. Confirmando isso que você falou aí, que já é uma normalidade. Não tem importância não. Na visão dos pais dos nossos alunos, pelo menos na nossa realidade lá de Entre Rios, e aqui eu trabalhei na Sermã, eu trabalhei aqui, periferia, bairro São Geraldo, bairro Floramar. Então, é assim normal. O menino está na escola e entrou no portão para dentro, está tranquilo. Leva 1 ano, 2 anos, 10 anos, até a escola mandar embora. Ou então, o menino mesmo cansado da cara da gente, daquilo que está sendo dado lá, está ali dentro, não importa o que está aprendendo. A gente chama reunião de pais exatamente para ir passando essa educação, essa formação para os pais. Os que vão à escola é exatamente os que não precisam dentro da nossa cabeça, ou precisam menos. Que eu acho que é a nossa realidade, e eu quero crer que até é a realidade do Brasil, sabe? Ok? Vocês vão colocar? O que me incomoda muito é a marginalização do aluno, sabe? Esse ano eu estou tendo uma experiência que a criança que repetiu o ano, geralmente ela, por mais que você trabalhe com ensino básico e que não marginalize, essa criança não é repetente, você acaba se agrupando para o melhor trabalho do professor, a criança em uma classe. E esse ano eu consegui que uma professora que sempre trabalhava com as primeiras classes, trabalhasse com uma classe lenta, com a nossa última classe, entre aspas. E agora ela já me entregou 9 crianças lentas, mas eu fui muito criticada por isso. Porque eles falavam assim, como é que você coloca uma professora melhor numa sala, numa última sala? Mas eu preciso educar um professor na última sala. Eles falaram assim, mas e as suas primeiras salas, como é que você vai fazer? Eu fui treinando outros professores através dessa, que é excelente, e agora coloquei a Tereza na primeira sala e tudo mais, e deixei a Rita na última. Mas o que aconteceu? Então, no meio do ano, ela já me entregou 9 crianças lentas. E se eu tivesse a mesma experiência do ano passado, que eu coloquei uma professora lenta numa sala lenta, aconteceu que no final
final do ano eu estava com a sala invadida, eu estava com 23 crianças numa sala de 36, porque as mães vão tirando, elas não veem resultado, vão tirando o aluno da sala. Então a minha preocupação é a marginalização do professor que tem medo de pegar a última sala e ficar com o nome de professor que pega a última sala, porque por mais que você falar, nós temos que fazer uma sala heterogênea. Não existe, todas as salas são heterogêneas. Porque por mais que você tente colocar alunos que tem um melhor acompanhamento em casa, um aluno melhor, cada cabecinha é uma cabecinha. Então não existe sala homogênea. Mas facilita o trabalho do nosso professor, que é dificultado, que quase não tem reciclagem, quase não é trabalhado. E para a gente conseguir um dia de reciclagem é difícil. Nós conseguimos, através da delegacia de ensino, a Lelê excelente, queria fazer um trabalho para a gente. Nós fomos barrados pelo inspetor por causa da carga horária, você entendeu? Então tudo isso atrapalha a gente. Então é muito fácil para mim só também colocar, igual você falou, a situação do governo. A gente tem que assumir conhecimento disso, mas também há muita marginalização na própria escola. A própria escola marginaliza o aluno. Isso acontece. Outra pessoa? Isso acontece na maioria das escolas. Só um minutinho. As pessoas que estão se colocando poderiam se identificar para o grupo, tá? Você que falou anteriormente. Eu sou Eliana, da escola de Fonseca, Belo Horizonte, no bairro Boa Vista, bairro Periferia. Tá. Você? Eu sou a Vani, de Ouro Preto, escola Dom Veloso. Mas na questão de experiência de outras escolas, quase todas as escolas acontece isso mesmo. E às vezes até os pais que chegam, sabe? Você quer fazer um trabalho em relação ao que ela falou, completando, né? Em relação a essa troca, né, de professoras, no caso. A própria professora não aceita também muito, porque ela não gosta de trabalhar na última classe, sendo que ela tem um nome, que ela, né? E o ideal seria isso, né? Que quanto maior a experiência da professora, melhor seria o trabalho com os meninos. Apesar de que eu acho também um absurdo ter essa distinção entre professora boa e professora ruim. O que é isso? Né? Tá muito mal pra gente, não tá? Tá. Mas é o que Pensar assim, né? Eu acho isso uma questão a ser pensada. Né? Por quê? Tá faltando curso para elas, né? Tá faltando mais o quê? Tempo? É a questão do aluno. Isso é tudo coisa a ser pensada. Mas o Carlos de Lafayette, da 31ª Delegacia de Ensino, e esse ano nós estamos trabalhando com o Projeto Dani. Nós estamos fazendo um trabalho com professoras sem escolha, a opção delas mesmo, né, para fazer esse trabalho, participação livre desse trabalho. Professoras do prédio Congonhas e professoras de primeira série de Lafayette. E aconteceu um fato muito interessante, porque primeiro eu iniciei esse trabalho com uma revolta muito grande, com uma luta, porque o aluno carente, o aluno desfavorecido, escola de periferia, esse professor não é reciclado, e o aluno também, ele passa porque ele trajeto comum, coisa que está sendo repetida há anos. E o supervisor que também não é reciclado, ele se acomoda, tudo vai se acomodando. E depois de eu fazer um curso, eu passei para minhas colegas supervisoras de Congonhas, e graças a Deus estou na delegacia de ensino, com total liberdade de ação. A delegada Deus me requisitou para fazer esse trabalho lá. Então, eu estou trabalhando com Congonhas e 2 piores turmas de Lafayette, com professoras contratadas. E graças a Deus, a turma está indo muito bem. Alunos do pré já estão lendo, a maioria, e essas 2 turmas, inclusive uma quase especial, trabalhando com professoras contratadas, inclusive foram ameaçadas de serem retiradas, porque uma professora foi para essa escola e essa contratada tinha que sair, e eu estava fazendo curso na faculdade de Belo Horizonte, né? Na primeira etapa desse encontro nosso aqui, que nós já estamos, graças a Deus, na 3ª etapa. Então, gente, o que está faltando é coragem para a gente fazer alguma coisa. Valorização do professorado. Reciclar o professorado que está muito machucado, muito vazio. Então nós temos que dar espaço para ele fazer alguma coisa, lutar, fazer qualquer coisa por esse professorado, porque o aluno não é parente, o aluno não ele tem menos requisitos do que o outro, o aluno carente tem os mesmos requisitos do que o outro. Sabe? Você pode falar que ele é diferente cognitivamente, ele é diferente pelo dentro do seu meio. Ele é diferente nas condições econômicas.
Mas aqui dentro dele, tem tudo que o outro menino tem. E o outro menino continua caminhando. Por quê? Para eles são escolhidos os melhores professores. Para eles são escolhidos os melhores métodos, recursos, etc e tal. Se alguma coisa nova, vão aplicar nele, o pai aceita, tudo. E o nosso coitadinho, chegou essa etapa velha, você está quase aposentando, cansado, manda essa. Não, gente, nós temos que valorizar nosso professorado, tanto que está com 25 anos, como que está cansado do magistério, tudo ele tem valor. Nós temos que reciclar, pegar esse pessoal, trocar a camisa deles, vestir a camisa de trabalho, de mudança, realmente fazer alguma coisa. Então, eu trabalho muito em prol do carente e do professorado. E nós precisamos reconquistar isso. Esse valor que o professor tinha e que hoje, que não tem mais, está esquecido nas gavetas, não sei de quem é aqui, tá? Eu queria acrescentar... Você podia se identificar. Eu te conheço, mas o pessoal... eu sou a Júlia, eu trabalho no Superintendência Educacional. Eu queria acrescentar aos seus dados uma abordagem mais recente do Cláudio Moura Costa, né, que aproveitou justamente os dados da PNAD, da Pesquisa Nacional de Amostra de Homicídio, e ele chegou a conclusões assim muito interessantes. Chegou à conclusão de que não é a falta de vagas que está justamente impedindo a entrada desse contingente de alunos marginalizados fora da escola, dentro do processo. Chegou a outra conclusão de que os meninos que estão dentro do processo, eles têm em média 8,4 anos de escolaridade, de escolarização, né? Até a 5ª série. Chegou a essa seguinte conclusão. Quer dizer, tem 8 anos e 4 meses, em média, de permanência dentro da escola. Quer dizer, a partir da 5ª série, isso aí realmente deslingola, né? É o mercado de trabalho, é a necessidade do trabalho, etc e tal. Mas ele nos pergunta, com 8, quer dizer, tem mais 4 meses, né, do que é exigido. 8 anos de escolarização para o 1º grau, né? Então ele aponta a repetência como a causa fundamental dessas distorções todas que a gente aqui mais ou menos está discutindo. Então ele chega a mais uma conclusão, de que não é mais a quantidade, mas é a qualidade. Então, se nós realmente trabalharmos na direção da qualidade, né, de melhorar essa qualidade do processo pedagógico, do ensino, da própria escola enquanto instituição, que nós talvez resolveríamos muito dos problemas que estão aí. Porque às vezes o dinheiro é canalizado para a construção de escola, ampliação de escola, porque isso dá ibope político, né? E a questão de você melhorar realmente, não é somente a questão do professor, que eu fico muito preocupado quando coloca isso. Ah, se nós reciclarmos o professor, se o professor fosse melhor qualificado, e eu fico imaginando, eu ano que vem estou retornando à escola. E eu acho que durante o tempo que eu passei na escola, eu me esforcei para ser uma boa professora. E eu fui lá, assumi meu cargo na escola e cheguei a essa conclusão de que será que eu vou ter condição de ser uma boa professora? Porque eu volto empobrecida, que antigamente eu tinha o dinheiro para comprar o material, né? Eu estou voltando mais velha, né? Mais desgastada, né? Embora eu tenha, assim, em mente fazer um bom trabalho. Mas as escolas estão sem nada. Então, quando vocês ficam, o aluno, o pai do aluno, o professor, eu fico preocupada de nós estarmos fugindo aqui de uma questão muito fundamental, que é essa condição material da própria escola. Como que eu vou ensinar, por exemplo, geografia se eu não tenho mapa, se eu não tenho globo? Como é que eu vou ensinar matemática se eu não tenho nada? Você está entendendo? Como é que eu vou ensinar história se eu não tenho nada, né? Então eu fico muito preocupada. Eu estou provocando justamente isso aqui, né? Nessa qualidade do ensino, que o ensino sempre teve qualidade, ainda que seja desqualidade. Ele sempre teve uma qualidade, do ponto de vista filosófico, ele sempre teve qualidade.
O que nós temos que construir é a qualidade dentro de uma sociedade democrática em que as pessoas estão conscientes do seu direito, não somente a ter a vaga, mas ter uma escola de qualidade, né? Aquela em que o aluno é atendido e que tenha bom professor, que tenha materiais, enfim, que tenha uma escola decente. Está entendendo? É isso que eles estão reclamando. Solange está querendo falar? Até agora o que está rolando em todo encontro nosso, né, a partir do momento que você começa a discutir realidade, dados educacionais, então a Júlia completou muito do que eu gostaria de colocar e gostei muito de Congonhas, né, quando abordou a questão da carência, né. Então você vê, a irmã colocou muito bem também quando ela fala que tem que fazer a cabeça dos pais do aluno, né. Nós que estamos há mais tempo, há bastante tempo nessa luta, né, nós temos visto que tem que fazer a cabeça dos pais do aluno, a cabeça da escola, através do docente, a cabeça da administração. Então nós temos vários momentos, né, para reunir todo o processo e construir com mais clareza uma linha. Você vê que eu não estou de posse de dados, isso até não se faz, mas Minas, pela sua extensão, ela repete muito o fenômeno que acontece no Brasil. Então, os dados apresentados para o Brasil, eles não diferem da situação do Estado de Minas Gerais pela sua extensão territorial, pelo seu número de escolas, pela sua população enorme. Então, acaba repetindo o mesmo fenômeno. Então, quando a Luzia fala, e nós, com muita normalidade, encaramos que o processo é esse mesmo. Ora, então nós temos que separar o que é que nós estamos encarando como normalidade e o que é que está acontecendo e que nós estamos referendando também, né? Porque acaba sendo normal. Eu fiquei bastante horrorizada pelo critério de atendimento, porque a questão agora é quem é esse aluno e por que nós nos perdemos, por que nós excluímos, que marginalidade é essa? Eu fiquei bastante horrorizada pelo seguinte, quando nós vamos tentar definir o atendimento ao aluno, que é um preceito constitucional, que nós temos que ter uma condição para a nossa escola ter um certo grau de competitividade. Só um minutinho. Estão pedindo as pessoas que falar pelo microfone, porque está gravando, tá? E esses depoimentos são muito importantes para nós, tá? Gente, eu, por exemplo, eu tenho medo de microfone, detesto, e hoje estou enfrentando. Então todo mundo vai enfrentar junto comigo, tá? Grau de competitividade, porque é que nós, isso explica muito que qualidade é essa, que grau de qualidade que é e por que nós temos perdido. Então, finalmente, o que é que me assusta muito? Quando nós vamos definir, por exemplo, quantas turmas de quinta série vão ser criadas, o próprio sistema, usando como referência a prática que se coloca na escola pública, não está na lei, isso muito ao contrário, a vaga é para todos, nós, a priori, fazemos o seguinte, toda escola coloca, então nós vamos ter 2 turmas de quinta série, porque ao final de algum período nós já perdemos uma. Então, a priori, o sistema marginaliza o menino, por quê? Ele já coloca, por exemplo, teremos 3 turmas de primeira série ou de CBA. Imediatamente nós já estamos fazendo a conta de que ao final do ano teremos uma. E temos estudos na Secretaria de Educação que não foram divulgados e que a Júlia citou a nível de Brasil, onde nós temos uma demora enorme através da repetência dos alunos ocupando a vaga. Então a discussão é qualidade, é adequação ou nós já expulsamos o menino? Porque no primeiro grau nós já temos essa confirmação e você ouviu muita gente fazendo assim. Por quê? Porque você já coloca, vou ter 2 turmas para garantir uma, que se essa uma não for a 8ª série, não terá ninguém para o segundo grau. Nós estamos referendando isso, certo? Então, o sistema referenda e o sistema somos escola, órgão central, órgão regional. Nós estamos referendando. Então, essa marginalidade e tirar o aluno fora, não sobra ninguém para o segundo grau nem para o primeiro. Infelizmente, o segundo grau da secretaria aqui, da diretoria do segundo grau, não sei se tem alguém aqui, eu ainda não vi, mas a nossa briga de primeiro e segundo grau, a Eliana fala, Solange, se o primeiro grau não conseguir fazer com que os alunos sejam promovidos, não tem como
abrir. Você viu o índice de atendimento ao segundo grau, não é? Então, a coisa tem que começar aqui no primeiro grau. E nós temos que tentar fazer a nossa cabeça na escola e no órgão central, e regional, né? Secretaria, no sentido que a gente concorra o menos possível para não marginalizar. As maneiras é que nós vamos discutir. Temos já tido algumas discussões. A diretoria de primeiro grau resolveu, então, dar uma condição a nível de reciclagem, a nível técnico, a nível da competência técnica. Só isso não basta, mas nós começamos por aí. Porque nós contamos com todo mundo para começar. A condição da escola vir por aí. Quanto mais nós estivermos preparados, nós vamos tentar, durante algum tempo, discutir a nossa condição de trabalhar e de exigir a condição de trabalho dentro da escola. Nós vamos tentar por aí. E esse ano nós já estamos na terceira etapa, como foi lembrado aqui, e vamos tentar cada vez mais conseguir a condição de você dialogar com, fazendo a cabeça de todos no sentido de dar a escola que nós entendemos ser a escola que precisamos. Então eu achei muito interessante essa fala de dados, porque nós referendamos na maior parte dos problemas. Bom, vamos tentar avançar um pouquinho mais, né? Se a gente rodar, todo mundo vai querer se colocar. Entende? E continuo sempre aberto para qualquer pessoa que quiser colocar. Mas eu queria retomar, entende, do ponto que eu estava na minha fala anteriormente. Né? Nós colocamos, que eu comecei dizendo que quando a gente fala de função social e política da escola, a gente corre dois riscos, né? Um de falar disso de forma abstrata e outro de a gente não se colocar no processo. Então, por isso que eu comecei apresentando pelos dados concretos, tá? E são dados oficiais, né? Não são dados que eu coletei, nem que eu inventei, mas são dados que são publicados de maneira oficial no Brasil, né? E também as pessoas se colocarem em cima disso, né? Eu acho a vantagem que está sendo desse processo que a gente está vivenciando, a gente é tentar colocar junto realmente escola, órgão regional e órgão central para discutir junto, tá? E juntos tentar encontrar um caminho e uma saída para isso. Mas eu quero voltar à pergunta que eu tinha colocado anteriormente. Quando nós pegamos esses dados aqui, entende? Esses dados não são números apenas, né? Eles são materializados na pessoa dos nossos alunos, tá? Quer dizer, representam, é o João, é o Antônio, a Maria, entendeu? Que está lá, com tantos anos na primeira série, que foi expulso da escola, entende? Que não conseguiu aprender. Quer dizer, não é o número 1 que não aprende, tá? Não é a percentagem que não aprende. Nós temos que tentar materializar. E por isso que eu fiz essa pergunta. Quem são os nossos alunos que materializam esses dados? Quem são eles, né? E recuperando a fala que vocês colocaram, né, você não precisa de ser nenhum pesquisador, nenhum sociólogo para poder saber quem são esses alunos, né? São os alunos carentes, tá? Tudo bem. Aí eu coloco uma outra pergunta, né? O aluno que trabalha, como outra pessoa colocou, né? Aí eu coloco uma outra pergunta. Quem é carente na sociedade brasileira? Quem é carente na sociedade brasileira? O trabalhador, tá? São as pessoas que trabalham. Esse é o carente da sociedade brasileira, né? Se nós pegarmos aí, quanto é o salário mínimo? Oi. A ideia de todo mundo que é só a criança da periferia. Isso. Não é? Aí eu pergunto, quem é periferia no Brasil, né? Então, se nós pensarmos que 90% da população brasileira, entende, é trabalhadora, entende? E 90% tem distorção idade série, tá? Então, se pergunta, quem é que está sendo fracassado na escola? Tá? A classe trabalhadora, né? Aí a gente pergunta mais ainda, entendeu? Como é o transporte do trabalhador? Pode falar, gente. Né? Como é o transporte do trabalhador? Tá? Como é a assistência à saúde para o trabalhador? Né? Como é a habitação do trabalhador? Né? Como é a saúde, falei? A habitação, né? A escola. Eu queria a escola por último, né? Eu queria chegar à escola, né? A alimentação.
alimentação, isso significa alimentação, saúde, habitação, entende? Escola, tá? Transporte. Como é o lazer do trabalhador? Quer dizer, será que não tem direito ao lazer? Né? Ele não tem direito ao lazer? Tá? Eu estou colocando isso, gente, porque a gente tem algumas falas, entende? Quando a gente começa a encarar essas coisas com normalidade, é por causa de algumas falas que me preocupam, tá? Por exemplo, se fazer o menino não aprende na escola porque ele ficou na rua jogando bola. Ora, é lazer. Ele tem direito de jogar bola. Porque o outro, entende? Ele tem, o outro, aquele que nós consideramos abstratamente como sendo um bom aluno, entende que ele tem lazer. Ele tem cinema, tá? Ele tem música, ele tem teatro. Tá? Tem vídeo. Tem vídeo, tem todas as coisas, todo direito a lazer. Tem brinquedo. Tá? E, no entanto, isso não atrapalha ele ter sucesso na escola. Ele tem aula de piano, ele tem aula de judô, ele tem aula de natação, e, no entanto, ele tem sucesso na escola. Então, não tem muito rigor científico, tá? A gente dizer que os meninos não aprendem na escola porque ele fica na rua jogando bola. Porque o outro também tem lazer. O problema é que nós consideramos como lazer, né? O filho do trabalhador hoje, o lazer dele é esse mesmo. Tá? É ir na rua jogar bola. Tá? É subir em árvore, é subir em muro. Tá? Isso como lazer, como brincadeiras que eles fazem, né? Então, quer dizer, a gente tem que fazer essa pergunta, tá? Para a gente não cair na abstração muito grande de por que há um fracasso da escola. Tá? E por que essa escola está fracassando. Tá? Então, quando nós respondemos que quem é carente na sociedade brasileira é o trabalhador, tá? E quem está fracassando na escola são os alunos carentes, né? Quer dizer, hoje quem trabalha no Brasil é extremamente carente, né? Então vem a nossa pergunta, entende? Quem está fracassando na escola é o trabalhador, tá? E isso muda um pouco, entende? A nossa função social da escola, social e política da escola. A primeira pergunta: a quem estamos educando na escola? Ou quem devemos educar na escola? Devemos educar o trabalhador, tá? Agora, quem é trabalhador na sociedade brasileira? Qual que é o nosso conceito de trabalho? Tá? Por que não há uma adequação entre trabalho e escola? O aluno começa a trabalhar, ele é penalizado com o fracasso escolar. Ele é penalizado com a suplência. Ele perde o direito à escolarização. Então, toda a sociedade brasileira, hoje, ela está penalizada, porque toda a sociedade é trabalhadora. A grande maioria da sociedade é trabalhadora. E está sendo penalizada com a escola. Nós estamos sendo penalizados pelo fato de sermos trabalhadores. Né? Penalizado com transporte, penalizado com saúde, penalizado com a habitação, com a alimentação. É incrível isso, né? E ainda com a repetência escolar. Né? Quem manda ser trabalhador? Tem que responder isso, né? Quem manda ser trabalhador? Vai tomar bomba na escola. Vai ter que enfrentar a fila do NPS. Vai ter que andar em pé no ônibus. Vai ter que morar na casa de PNH. Quando tem de PNH para morar. Tá? Quando tem. Né? Exato. Porque você trabalha. Então aí vem o seguinte. Nós temos que começar a discutir, gente, essa questão da educação do trabalhador de uma maneira um pouco mais ampla. Tá? Porque nós só enxergamos, primeiro, há um defeito na nossa ótica de enxergar quem é o trabalhador. Tá? E isso que vai explicar um pouco essa questão da distorção da idade séria. Né? E aí uma fala que passou aqui, desde que eu achei muito interessante, né? Que alguém colocou o seguinte, que não existe aluno carente. Concordo plenamente. Tá? Isso não existe. Tá? Existe uma carência generalizada na sociedade. Tá? Isso que eu estou colocando. Né? As carências daquele sujeito que é trabalhador. E outra coisa que alguém colocou também, que não deveríamos ter professor bom e professor ruim. Sabe? E eu acrescento, não deveria ter nem primeira turma e nem última turma. Isso é um absurdo. É isso que eu estou chamando, nós começamos a encarar o fracasso como sendo normal. Quer dizer, para nós já ficou sendo normal ter um bom professor e um mau professor. Tá? Para nós já ficou sendo normal ter primeira
escola boa e escola ruim. Ô gente, está na hora de alterar o nosso discurso. Entendeu? Quem nós estamos formando? Vamos pensar nisso? Isso. Uma aula de didática boa. Né? Qual é o profissional Uma professora necessário? boa, aquela professora ruim. Exato. Eu sei que minha turma são 40 alunos. Uhum. Eu sei que tem 3 boas, 15 médias, o resto ruim. Exato. Quer dizer, a própria escola. Então essa questão da função social e política da escola, a gente passa pelas coisas bem objetivas que nós estamos colocando aqui. Tá? Então a primeira pergunta, a quem vamos educar? Vamos educar o trabalhador. E 90% da sociedade brasileira hoje é trabalhadora. Né? Pela intensa proletarização que está passando a sociedade brasileira nesse momento, você não tem, porque a nossa ideia é o seguinte, não, esses meninos aqui, entende? Eles vão ser só empregada doméstica. Então eles podem aprender só a escrever um nome. Depois tem um grupo de alunos que vão ser trabalhadores de escritório, vamos dizer, serviço burocrático. Então esses terminam a 8ª série. Depois tem um grupo que vai fazer vestibular para medicina. Né? Então isso aí tem que aprender muito. Tá? Só que, no final do processo, entende? Tanto a empregada doméstica quanto o médico são trabalhadores. Tá? São trabalhadores. Existe uma diferença concreta que tem trabalhadores que são mais bem pagos do que outros trabalhadores. Tá? Isso há uma diferença. Mas todos são trabalhadores. Tá? Quando a empregada doméstica está aí, lutando pelos seus direitos enquanto trabalhadora da sociedade, entende? Ela está se organizando enquanto sujeito social concreto nessa sociedade que trata dessa forma esse trabalhador. A mesma forma o médico, que hoje, quem é que é dono do hospital? É o médico? Não, ele é empregado do hospital. Ele é empregado das Golden Cross, é empregado da AMIC, sei lá como é que chama, N associações que tem aí. Tá? O advogado hoje já não tem mais o seu escritório. Ele é empregado da firma. Ele é advogado da empresa, ele é empregado. Tá? Não existe mais essa questão aí do trabalhador autônomo. Né? E a tendência é cada vez mais a proletarização da sociedade. À medida que há uma concentração do capital cada vez mais na mão das pessoas, entende? Nós vamos tendo um processo de proletarização maior da sociedade. Então, gente, a pergunta que nós temos que fazer na escola hoje, entende, é essa. A quem estamos educando? Não é se eu vou educar a empregada doméstica ou um médico, preparar o menino para fazer vestibular de medicina, não. Tá? É ao trabalhador brasileiro. E qual o papel desse trabalhador na sociedade? Porque lá no processo, na ponta do processo, tá? Quando tem o enfrentamento do capital e do trabalho, tanto faz você estar de macacão sujo, quanto de branco na rua, você vai apanhar da polícia de qualquer maneira. Tá? O cacetete tanto dói naquele que está de macacão, quanto dói naquele que está de branco. Nós assistimos às greves por aí. Tá? Por que os médicos saem à greve? Por que os hospitais fecham? Então, qual a educação que nós temos que dar? A quem estamos educando? Para acabar com essa dicotomia que existe professor bom e professor ruim. Que existe escola boa e escola ruim. Que existem turmas fracas e turmas fortes. O trabalhador brasileiro tem que ser educado. E ele tem que ter uma boa escola, um bom professor, tá? E boa qualidade nesse ensino. Tá? Então isso aí vai acabar a educação do trabalhador e aqueles que não trabalham. Eu pergunto, quem não trabalha na sociedade brasileira? Isso tem que entrar na organização, entendeu? De todo o processo de ensino que nós estamos desenvolvendo na escola. Na organização das turmas, entende? Na escolha do currículo. Tá? Isso foi um ranço que ficou da atual legislação de ensino que nós temos. Né? Ao criar as tais escolas técnicas, para quem trabalha, né? Aquela parte diversificada do currículo, né? Que o menino, a priori, já sabe que aquilo significa uma má qualidade do processo. O menino sabe disso.
Então, quando a irmã me coloca, entende? Que os pais têm que fazer a cabeça dos pais para que eles acreditem na escola, eu pergunto, acreditar em qual escola? Porque acontece uma questão, eu concordo com a sua fala, tá? Só estou fazendo uma leitura diferente também da sua fala. Porque é o seguinte, a mãe coloca o menino na escola. Aquele menino faz falta em casa, tá? Porque ele passeia, ele lava, passa, busca o menino. Aí ela vai lá, sacrifica, né? Compra o uniforme, o sapato, o lápis, o caderno, a borracha, tá? E coloca o menino na escola. 3 meses depois, ela não vê resultado naquele trabalho. E ele está fazendo falta em casa. Ele continua lá, bolinha, 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 bolinha. Ah, mãe, bolinha por bolinha, você vem com uma fraca aqui em casa, que eu preciso muito mais de você. Gente, isso é muito sério. Quer dizer, nós temos que parar um pouco com as nossas teorias exageradas da educação, entende? E pensar na educação de maneira mais concreta. Ah, mas tem que fazer bolinha. Hoje, mas 6 meses de bolinha? Se fosse meu filho, eu também tirava da escola. Aí tira. Ah, mas ele é muito novo, ano que vem ele volta. Aí no ano que vem ela insiste, matricula o menino de novo. Tá? Vai bolinha de novo. Aí ela tira. Tá? Aí esse menino é absorvido pelo mercado de trabalho. Daí eu pergunto, o que é função social e política da escola? Aonde que ela é construída? Tá? De que maneira nós vamos construir essa função social e política da escola? Né? Nas nossas teorias ou numa relação prática com a escola? Tá? Gente, tentamos seguir o horário, vamos dar um intervalo para café e voltamos. Tá bom? Eu não vou saber, Cláudio, não. Mas deve ser Enfrentamos na escola. Não digo bons e maus professores, eu diria professores compromissados e descompromissados. Então, o que fazer? Sabe? Professores, colegas nossos de curso superior, frequentou a faculdade que a gente frequentou, e está na regência de classe. Inclusive com essa possibilidade de dobra de turno, né? Que está sendo um arraso nas escolas, né? Então, o que fazer? Como a gente criar compromisso em alguém, ideal em alguém, responsabilidade em alguém? Consciência profissional, compromisso com o aluno, trabalhador, principalmente que é trabalhador das profissões do salário mínimo ou do subemprego. O que fazer com esse povo? Entende? Que é um problema que a gente enfrenta. Critério de contrato, critério de permanência na escola, gente que não se entusiasma, não se envolve com uma reciclagem, com uma reunião, com nada, inclusive não aceita interferência da gente como supervisor na sua classe. Para uma ajuda extra, para uma recuperação paralela. Como fazer? Eu sou irmã Lúcia de Entre Rios. Porque parece que o compromisso é que traz, é que vem a competência vem pós-compromisso. A competência técnica você adquire na medida do compromisso que você tem. Então, realmente é uma questão de vida. A menina de Ouro Preto, você é, né? Vem aqui na frente, tá? Por causa do problema da gravação. Esses depoimentos são muito importantes. Igual no caso, né? Nós estamos tão desmoralizados, a palavra é essa mesmo, não existe outra. Quando a gente vê o magistério, há vários cursos, pelo menos em Ouro Preto, tem escola técnica. Aí, resultado. A última opção, o que é? O pessoal tenta escola técnica jubilado, por quê? Nosso primeiro grau está muito ruim. Aí o aluno fica 2 anos no primeiro grau, fica 2 anos na escola técnica jubilado. E a última opção dele, o que é? É ir para o magistério, ser professora. Ele chega lá tão jubilado, essa palavra jubilado, ele fica 2 anos na escola e ele não perde direito da escola federal. Aí ele perde direito que a escola técnica é federal. Aí ele é jubilado. Aí o resultado, sobra para nós todos os alunos jubilados da escola técnica. Aí nós temos aquela professora que diz assim, o que você está fazendo aqui? Ah, eu não tenho nada para fazer, vou fazer magistério. Eu não quero ser professora, eu estou aqui só para tirar o 2º grau. E geralmente, a gente, igual eu como professora de didática, como supervisora, tenho muito tempo que trabalho com essa área, a hora que eu chego, essa aluna que foi jubilada, que falou que tem pavor de ser professora,
A primeira, às vezes, que eu encontro dando aula é ela. Quer dizer, aonde está o compromisso? Aonde está o compromisso do magistério? Quer dizer, é uma escola que se ela foi jubilada na escola técnica, nossa escola quer dizer, ela foi para lá, nossa escola está fraca. Ela vai passar, ela vai formar. Por quê? Por que ela não consegue formar com gente do Estado e não consegue formar na escola federal? Aí ela vai ser professora. Nosso curso está bom, né? Quer dizer, e a dobra? Eu conheço supervisora que dá aula de geografia, dá aula de história, dá não sei o que. É um absurdo. Eu acho um absurdo. Essa dobra, tudo bem, tem gente que gosta, porque você ganha tão pouco que você tem que trabalhar dobrado. Né? Você tem que fazer para sobreviver, porque é impossível você sobreviver com um salário miserável que é. Aí o resultado, dobra, aí você não é boa supervisora, você não é boa professora, porque você não tem tempo. Você fica o dia inteiro na escola, você entra meio-dia na escola, sai às 11, ou então entra às 8 da manhã e sai 6 horas da tarde. É uma loucura. Aí quer dizer, agora, eis a questão, vou deixar uma pergunta para vocês. Por que essa aluna forma com a gente? Será que nós também estamos sendo competentes para formar professores? Aí, resultado, aí é que vem o compromisso nosso também e o nosso compromisso. Nós temos esse compromisso também? Ô, Mari, né? Pegando carona na sua fala, é o seguinte, professor, quando... Fala no microfone. Fala tão alto, gente. Não, o problema não é falar alto, o problema é travar mesmo. Infelizmente, nós não podemos escolher com quem a gente gostaria de trabalhar. Né? É com quem o Estado mandou pra gente. O efetivo, não é pior ainda. O contratado está trabalhando melhor, no meu ver, porque ele não fez a cama dele ainda. Agora, o efetivo, infelizmente, se ele não teve nunca compromisso, nem na escolha da formação dele profissional, se ele não teve, não analisou, ele está lá porque foi a última coisa, o último recurso dele, né? A última opção dele, né? Se ele está lá, está trabalhando sem ver no olho de cada criança o seu pago, porque eu acho que a gente deveria provocar esse conflito no professorado. Você está ganhando pouco, não é culpa nossa, não é culpa do supervisor nem do diretor, mas olha as crianças que estão aí, você está trabalhando em cima deles, do imposto dos pais, sacrifício dos pais deles, não é? Se a gente não conseguir nada, levantar essa consciência, nem esse compromisso depois disso, não é? Se você não conseguir nada, então nós temos que lavar as mãos. Esse professor, ele vai continuar na escola até que um dia, né, o Estado consiga desarranjar a cama que ele fez. Né? Porque depois que ele é efetivo, ele gosta de todas as regalias. É férias, prêmio, não sei o que mais, em algumas escolas faltar uma vez por mês, né? E agora uma pessoa que nunca teve compromisso, nem como educador, ele vai ter como médico, ele vai ter como engenheiro. Se todos podem falhar, se um engenheiro pode falhar, se um ginecologista, um cirurgião que eu conheço, fez uma operação cirúrgica muito séria, a pessoa passou a defecar pela frente, sabe? E foi preciso fazer 4 operações para recuperar isso. Um engenheiro, inclusive um engenheiro lá de Congonhas, no segundo andar, quando ele estava fazendo o terceiro, o segundo desmoronou e acabou tudo. Sabe? Por que todos podem errar e o educador não? Por que só nós não podemos falhar? Né? Então eu coloco aqui, como despertar esse compromisso. Talvez com uma fala nossa, a gente desperte para alguma coisa. Agora, nós não temos culpa se o professor efetivou por concurso ou por tempo de serviço e que está nas nossas mãos aí. Né? Eu acho que a coisa está muito séria, mas nós temos ainda muita gente boa com garra para trabalhar. Eu sou mais predispositiva. Agora, esses profissionais que ela falou que pode falhar, eles podem falhar porque eles têm um detalhe muito importante, chama-se ética profissional. E na maioria de nós não temos. Aí o problema é esse, é ética profissional. A partir do momento que a gente tiver essa ética profissional e esse compromisso, aí essa escola vai melhorar. Eu tenho a impressão que não. E nessa parte, na hora que a gente for aceitar essas alunas na escola, ver qual o tipo de elemento que a gente está trabalhando também. Nós também temos esse direito também, a gente tem que ter essa escolha também. Porque você não pode ficar trabalhando o tempo todo com um profissional que você sabe que não vai ser bom porque ela não quer, ela não gosta. E ela acaba sendo a professora mesmo. A primeira que você encontra numa escola é essa profissional. Bom, alguém quer colocar alguma questão aí em cima? Julinho quer colocar? Julinho, no microfone, por favor, tá? Eu não gosto de falar. Não, nem eu. E estou falando.
Né? Eu estou aqui só para provocar. Então eu vi aí 2 supervisoras, né, colocando, né, a sua prática, a sua observação. Eu também sou supervisora. E eu acho o seguinte, nós supervisoras, certo? Nós temos que mudar a nossa prática também, certo? Eu vivi, por exemplo, uma experiência muito rica com a minha supervisora quando eu era professora das 4 primeiras séries. Então era aquela minha supervisora que estava na minha retaguarda, ela nunca estava na minha frente, certo? Se ela tinha que moderar alguma coisa, era em termos da minha própria criatividade, que ela disse, Júlia, eu não aguento como é que se diz, a sua vontade de trabalhar. Quer dizer, eu muitas vezes, nessa vontade minha de trabalhar, de criar coisas, ela que vinha, vamos moderar. Primeiro, eu acho que você deve fazer isso. Eu é que ia chamá-la. Vem cá, eu estou achando que meus meninos não estão aprendendo direito, vem cá me dar uma aula de demonstração, eu quero ver como é que é a coisa. Como é que eu vou ensinar isso aqui, certo? Então, essa realidade que ocorre dentro da escola, em que o diretor bota a culpa em todo mundo, o supervisor põe a culpa no professor, o professor põe a culpa no aluno. De repente, a gente vai imaginar que a escola seria ótima se ela não tivesse aluno, certo? Então, eu acho que essa questão aí é para nós refletirmos mesmo, certo? Nós temos que imaginar que a escola fracassou, nós também fracassamos com ela, como também fracassa a própria sociedade. Então, o fracasso da escola, na verdade, é o fracasso de um povo inteiro. É o fracasso de um país inteiro, né? Então, nós temos que descobrir como que a gente pode realmente construir uma nova prática e dentro disso daí estará a competência e compromisso dos profissionais, não é só do professor, não é só do supervisor, não é só do diretor, porque vocês falam e não veem que o diretor tem um papel muito importante dentro da escola que ele dirige, o inspetor tem um papel importantíssimo na escola que ele orienta para ser bem organizada, para poder funcionar direitinho. E nisso tudo daí está um papel importante de Delegacia Regional de Ensino, como está também um papel muito importante da Secretaria da Educação e do próprio governo, certo? Se nós imaginarmos que os dados que estão saindo aí quentinhos, né? Os dados de 88, em que aumentou o número de alunos e diminuiu o número de turma, como é que esse professor pode ficar com a turma superlotada? Isso é exploração do professor, né? Como é que esse professor, por exemplo, pode preparar o seu trabalho com competência, inclusive estudar, e aí o papel do supervisor é muito importante, de organizar com ele um plano de estudos para ele melhorar, procurar com ele, onde ele pode ter mais domínio do conteúdo, porque também não adianta só como fazer, é preciso saber o que fazer, o que ensinar. Então, na verdade, nós temos que imaginar que esse professor, uma jornada de trabalho dele, não pode ser de 4 horas, nem de 3 horas, porque isso já foi mais ou menos avaliado, que na verdade a escola hoje já não dá 2 horas de trabalho pedagógico efetivo dentro da sala de aula. E eu passei pela minha escola, rezam antes de entrar, rezam na hora, ó irmã, eu sou aluna de colégio religioso e nunca vi rezar tanto que na escola pública, certo? Reza na hora do recreio, reza no fim do período, um mistério, uma imagem de Nossa Senhora. Deus não está satisfeito com isso, porque nós estamos procurando isso em outro lugar, né? Então estou rezando. Então tem um cartaz, um material pedagógico, em nenhuma parede eu vi, mas vi quadro de Nossa Senhora, cartaz de Nossa Senhora, cartaz do Espírito Santo, certo? Então eu acho que isso tudo aí contribui para justamente essa perda de qualidade, essa falta de compromisso. Quer dizer, nós vamos criando uma engrenagem que vai amolecendo as pessoas. É ou não é? É só para provocar, gente. Bom, vamos então continuar a partir dessa provocação que o Julinho coloca, né? Gente, então assim, eu acho que todas essas questões, elas são extremamente importantes, né? E nós temos que encontrar uma saída para elas.
Agora, no meu ponto de vista, o que eu estou colocando, entende? Eu acho que seria importante deixar isso claro. O que eu estou colocando, entende? É o seguinte, o que eu gostaria de falar é o seguinte, que o que eu estou colocando é sempre uma ótica, quer dizer, é uma das maneiras, né, possíveis de se ler essa situação, tá? Agora, eu só gostaria de chamar a atenção de vocês pelo seguinte, que todas essas questões que se colocam, entende? Elas não têm a sua solução isoladamente, tá? Quer dizer, a formação do professor é um problema grave, gravíssimo, entendeu? Tá? O sistema de ensino, a burocracia do sistema é gravíssima, mas você não tem, agora eu vou resolver a burocracia, agora eu vou resolver a formação do professor, agora eu vou resolver a questão do currículo. Tudo isso se encontra, a solução desses problemas, ela é no processo como um todo. Tá? Então, e nós não damos conta de discutir uma parcela isolada desse processo. Tá? Por isso que eu estou optando para poder fazer uma fala um pouco mais ampla, um pouco mais generalizada. À tarde, a gente vai tentar discutir as questões mais específicas a partir de um objetivo mais amplo. Tá? Acho que seria importante a gente ter uma organização, né? A gente ter um certo rigor científico na colocação dos nossos problemas. Tá? A minha intenção é um pouco essa. Né? Então, continuando. Tá? Bom, isso tudo que nós falamos até agora é o que nós chamamos de situação atual da escola, né, que é um fracasso generalizado do processo educativo. Né, quando a gente trabalhou aqueles dados, o que nós vimos é o seguinte, que há um índice altíssimo de evasão, de repetência, tá? E, para mim, o mais sério, entende, não é lutar contra a evasão e contra a repetência. É a questão da qualidade do ensino. Tá? Isso, para mim, é que é mais grave e mais sério no momento. A questão da qualidade do ensino, que está muito em cima da conversa que rolou aqui agora, entende? Da competência do profissional. Tá? Eles saem com uma certa competência. Eles são nossos alunos. Né? Agora, o que eu pergunto é o seguinte, qual competência que nós queremos? Tá? Quando nós falamos de qualidade do ensino, qual qualidade que nós queremos? Porque esse ensino que está aí, ele tem uma certa qualidade. Tá? Agora, toda a qualidade, ela é relativa. Né? É em relação a quê? Entende? Todo adjetivo, ele é uma categoria de valor. Né? Então, é relativo a quê? Porque se nós pegarmos os meninos que têm um processo normal de escolarização, e vamos ver o que eles sabem realmente. Esse menino que foi aprovado dentro da escola. O que ele sabe de geografia? Ou o que ele tem que saber de geografia? O que ele sabe de história? E o que ele tem que saber de história? O que ele sabe das leituras que ele está fazendo? E o que ele tem que ler realmente? Tá? Então, é essa coisa aí da questão da qualidade. Nós só preocupamos, né, com os meninos que estão invadindo a repetência. A evasão é a repetência.